Uma vez mais, graça e paz aos amados irmãos, nessa nossa reunião, em que agora temos esse tempo separado para a pregação, para o ensino da Palavra de Deus. Muito oportuna essa oportunidade do último, não o último, mas o cântico, o hino 579 do cantor cristão, que o grupo de louvor levou-nos a entoarmos congregacionalmente este hino, olhando para Cristo. E a Bíblia nos ensina em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Onde agora ele está? À destra do trono de Deus, olhando para Jesus. Talvez o versículo mais impressionantemente que marcou Charles Haddon Spurgeon, o pregador Spurgeon, aquele homem de Deus que por 44 anos pregou a palavra na rua New Parks, em Londres. No dia em que um jovem pregador levantou-se para pregar, no texto de Isaías 45:22, foi o dia em que o Charles rendeu-se à obra de Deus e conheceu o olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca mais Charles seria o mesmo. Isaías 45:22, este o versículo que o pregador usou naquela ocasião: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? É o nosso Deus. Que bom, não é? Que Deus maravilhoso. Muito bem. Já abriu a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 ao versículo 20. Nós estamos estudando no quadro das três virtudes, depois de fé, amor, esperança, na epístola aos Tessalonicenses. Por sinal, cada capítulo termina com uma promessa da volta, da vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo ressaltou com os Tessalonicenses que a mensagem por ele pregada e recebida pelos convertidos de Tessalônica era exatamente a palavra de Deus, não era a palavra de homens, e eles procederam da maneira certa. Paulo também vai destacar, além da recepção da mensagem que levou os que receberam a perseguição, houve também rejeição da mensagem. Nós temos estudado sobre isto, e hoje à noite eu quero levar você, te levar, conduzir os amados a uma reflexão muito importante a respeito destes que procederam desta maneira, de um povo, de uma nação, e o olhar de Deus para isso, o Deus Salvador, o Deus que tem um propósito estabelecido na pregação do Evangelho, que almas sejam alcançadas ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Antes que leiamos o texto, eu preciso destacar, já mencionei no início do culto, que estamos alegres com a presença da irmã Cláudia, tá? A mãe acompanhando-a, ela desenvolveu aquilo que Deus lhe concedeu, forças para chegar hoje à noite, e que ela sinta-se bem
esteja bem acomodado ali e Deus a conforte e dele lhe conceda o fortalecimento dele, amém? Na sua vida. Você pode colocar-se em pé, com exceção de um ou outro impossibilitado? Vamos à leitura desse texto da palavra. Eu vou do versículo 13. Nós estamos alimentando muito consideravelmente a palavra, lendo do 13 ao 20. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém? Deus abençoe a porção lida da palavra dele aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus eterno Pai, Pai celestial, debaixo da autoridade e poder do Senhor, tendo lido o texto da palavra do Senhor, rogamos a direção do Santo Espírito para com a pregação, para com o ensino. Senhor Deus, com o mensageiro, com a mensagem, com cada ouvinte. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, lembrando em oração a prima da minha esposa Célia, a Cristiane, a família dela, ó Deus, a obra de conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, e do Deus que com verdade e providência age no seu cuidado para os seus, e que aquela família também alcance os cuidados do Senhor. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, pelo lar da irmã Cláudia, pela vinda dela, da mãe que está com ela aqui hoje à noite. Ó Deus, te louvamos. Não entendemos os planos e propósitos do Senhor, uma compreensão tão necessária que precisamos, mas cremos que o Senhor está no controle, na direção de todas as coisas. Abençoe a irmã Cláudia, ó Deus, neste empenho e esforço que ela tem feito, que também nos desafia, para que empreguemos o nosso melhor para o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu fiquei meditando no texto da palavra escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, essa parte onde ele fala da rejeição da mensagem, palavra de Deus, pregação de Deus, mensagem vinda de Deus, que ele recebeu na revelação a ele dada, e essa rejeição marcada
pela colocação que ele faz no versículo 15, desses judeus que não apenas rejeitavam a mensagem, nós vimos no capítulo 17 do livro de Atos, que após Paulo chegar em Tessalônica, por 3 sábados consecutivos, onde é que Paulo entendeu que era o melhor lugar? Aliás, ele sempre entendia que era o melhor lugar para ele começar pregando o evangelho, que era exatamente na sinagoga. E a sinagoga era um lugar de frequentadores, de consideração assim. Sinagoga lembra o quê? Não lembra gentios. A sinagoga era o lugar onde os judeus, no sábado, se reuniam. Paulo tinha uma estratégia. Ele foi convocado por Deus para ser o apóstolo aos gentios. Mas o evangelho deve ser pregado a todos, amém? A todos. O evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E após proceder por 3 sábados consecutivos, expondo e demonstrando pelas escrituras que fora necessário Cristo padecer e ressuscitar dentre os mortos, e ele ressaltava: este Jesus que vos anuncio é o Cristo, o ungido, o Messias, tão esperado, tão aguardado por Israel, em todo o período da história de Israel, do povo de Deus, porque a promessa feita em Gênesis 3,15, ela passa por um período e fase de ordens, mensagens proféticas e mais mensagens, tudo culminando para a vinda do Messias, a vinda do Salvador, e havia uma expectativa muito grande, aguardando o Messias vir. E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para salvar. E não seria apenas o Salvador dos judeus, mas também o Salvador da demonstração do amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira. Jesus veio para todos. Ainda que a princípio fosse aguardado pelos judeus, sua origem na encarnação, Jesus veio através da nação de Israel, da tribo de Judá. Nasceu em Belém, da Judéia. E o apóstolo Paulo, por 3 sábados pregando na sinagoga, a Bíblia diz lá em Atos 17, e alguns deles creram. E uma multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Alguns deles quem? Dos judeus. Conquanto alguns judeus creram, a rejeição acontece por parte do que Lucas chamou de judeus desobedientes, movidos de inveja, causando alvoroço. E Paulo então diz aqui, mencionando esses perseguidores, Paulo mencionou os pecados deles, nós vimos na semana passada, no versículo 15, os quais também mataram o Senhor Jesus, seus próprios profetas, nos têm perseguido, não agradam a Deus, são contrários a todos os homens,
crucificaram Cristo, perseguiram o povo de Deus. No livro de Atos você vai, num estudo, perceber o quanto os judeus nutriam ódio pelos cristãos. Esses judeus desobedientes se opuseram à obra de Deus, impedindo que o evangelho fosse pregado aos gentios. Agora, Paulo mencionou a condenação de Deus para Israel, no versículo 16, após falar que eles impediam de pregar aos gentios as palavras da salvação, e fizeram de fato isso. Paulo diz, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A medida de seus pecados estavam acumulando-se, e a ira de Deus caindo sobre eles até o fim. É um quadro triste, lamentável, deplorável. Agora entenda comigo, quando Paulo menciona essa atitude dos judeus, ele menciona para com os gentios, porque ele foi o pregador que Deus separou para levar a mensagem aos gentios. E o que comove o meu coração é que ele está falando de judeus que estavam perseguindo e impedindo que o evangelho fosse pregado. Mas olhe para Paulo por um instante. Faça uma retrospectiva, e você encontrará Paulo usando o nome de Saulo e respirando ameaças, morte, perseguição contra Cristo e a pregação do evangelho, como eu tenho mencionado. E Paulo vai descrever na palavra de Deus porque ele tivera tal atitude, tal procedimento. E é bom a gente observar isso, porque Paulo, judeu, imagine no coração do apóstolo Paulo, quando ele menciona isto aqui, do povo dele, os judeus, porque ele era um judeu, que anteriormente estivera na mesma condição. Vamos ler sobre isso? A palavra de Deus comunica isto. Gálatas capítulo 1. Volte lá comigo algumas páginas. Gálatas capítulo 1. Paulo faz aqui em Gálatas 1, a partir do versículo 11, olha a defesa dele, do apostolado dele. Gálatas 1. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. A mesma coisa que ele menciona na carta aos Tessalonicenses. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo quanto Paulo escreveu, as cartas dele, a respeito do evangelho, daquilo que ele pregava, isto sim, revelação de Jesus Cristo. Versículo 13, olha o passado dele aqui. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no o quê? Judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Veja bem aqui, ele acentua que ele perseguia a igreja de Deus. Não só perseguia, mas assolava. Olha o peso com que ele tratava essa perseguição, ao ponto de perseguir e assolar. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Vamos virar a página da vida do apóstolo Paulo? É como se agora ele virasse a página.
Ele está numa página, vira a página, como se virássemos a página da vida do apóstolo Paulo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém? O Deus de todo poder e autoridade, de antemão, com antecedência, olhara para Paulo, meu servo, pregador do Evangelho, chamado, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou. Havia algum mérito nisso? Alguma meritocracia? Não, porque Deus assim procedeu para com Paulo, foi pela sua graça. A vida do apóstolo Paulo era uma vida que Deus já na sua origem, na sua formação, no ventre, Deus já estava tratando-o com graça. E você hoje, você aqui, que veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, os olhos de Deus viram o teu corpo ainda informe, quando você estava no ventre, sendo gerado, formado pelo poder de Deus na criação. A Deus toda a glória, toda a honra. Deus nos conheceu, Deus separou Paulo e o chamou pela sua graça. Revelar, versículo 16, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. O judeu Paulo veio ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em Filipenses ele menciona as suas credenciais como judeu, circuncidado ao 8º dia, Filipenses 3:5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei foi fariseu, perseguidor da igreja, segundo o zelo que há na justiça, irrepreensível, mas o que para Paulo era ganho, reputou perda por Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Paulo foi chamado pregador aos gentios. E aos gentios, ele está falando de judeus que eram desobedientes, rejeitaram e rejeitavam, mas ele jamais desistia de pregar para estes judeus, de que estes judeus ouvissem a palavra da mensagem. Vira comigo lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Aqui em Romanos capítulo 9, Paulo menciona a dor, a tristeza do coração dele. Ele tinha uma contínua dor do coração. Em Cristo, Romanos 9:1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha o que ele diz no versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as ordenanças. Ele vai falar a respeito de Israel no capítulo 9, do endurecimento de Israel e da época e oportunidade que Deus agora estava tratando com os gentios. Porque Deus pode compadecer de quem Ele quer, endurecer a quem Ele quer, e Deus trata no momento com Israel e volta para os gentios. E no capítulo 10, versículo 1, o apóstolo fala
No 9 ele mostra a tristeza, a dor do coração dele. E no capítulo 10, o bom desejo do coração e a oração dele por Israel era para salvação. Porque, versículo 2, lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo agira também assim, zeloso, mas não tinha entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E uma pergunta em meio a essas considerações: a dor, tristeza do coração de Paulo, o bom desejo do coração dele, a oração a Deus por Israel é para a salvação, ver convertidos, pessoas dentre os judeus vindo a Cristo. E antes que eu toque, deixa eu tocar nesse ponto, depois eu comento uma ilustração que eu li essa semana. Uma pergunta que poderia, sabe quando Paulo, em Romanos, ele usa muito essa expressão que eu vou apresentar para você, na epístola aos Romanos. É como se, nem pense nisso, sabe? A expressão que eu vou usar é como se ela tivesse assim, ela causa um espanto no grego. Nem pense nisso, nem considere isso. Sabe, Paulo disse que onde a graça de Deus, onde o pecado abundou, o que aconteceu com a graça de Deus no capítulo 5 de Romanos, no finalzinho do capítulo 5, onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Aí ele abre o capítulo 6 com essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum! É essa expressão que ele usa, de modo nenhum, nem pense nisso. Estou dizendo isto porque há uma pergunta feita no capítulo 11 de Romanos, muito séria a respeito do povo de Israel, feita e respondida pelo apóstolo Paulo. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Diga-me, porventura rejeitou Deus o seu povo? O que ele fala? Qual é a resposta que ele dá? De modo nenhum, nem pense nisso, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E a grande evidência é maravilhoso, você vê um judeu com ardor do coração para ganhar judeus para Cristo, e Deus diz: você vai pregar para os gentios, você vai anunciar o evangelho para os gentios. Poxa, tinha toda a qualificação possível para pregar para os judeus, extremamente zeloso ele foi no passado, numa obra magnífica de Deus, ele veio ao conhecimento de Cristo, mas Deus diz: você vai pregar para os gentios, apóstolo dos gentios. Ele chamou-se a si mesmo de doutor dos gentios, apóstolo, pregador e doutor dos gentios. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tinha um apóstolo para os judeus, um homem que ganhou almas para Cristo entre os judeus. Quer ver só? Você conhece ele. Ele ganhou muitas almas desse povo de coração difícil. Atos capítulo 2, lá pelo versículo 13, eu acho. Atos 2. Vinda do Espírito Santo.
a manifestação acontece, línguas repartidas, idiomas, os que recebem essa obra do Espírito, lhes fora concedido que falassem noutras línguas, noutros idiomas. O versículo 5 de Atos 2 diz que em Jerusalém estavam habitando quem? Judeus religiosos, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Percebe? Um número grande de judeus estavam ali no dia de Pentecostes. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão de judeus, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, judeus de vários lugares. E todos se maravilhavam, e dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E tinham aqueles também que zombavam, dizendo que eram um grupo de embriagados. Mas o versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E ele então pregou, ele falou de Cristo, ele falou do Messias, ele falou do ungido, ele fez um trabalho de exposição das Escrituras. Ele vai falar que Jesus é descendente de Davi, ele vai provar nas Escrituras que Jesus, que fora morto, que fora crucificado, morto, ressuscitou dentre os mortos, ao ponto, no versículo 37, perguntarem os judeus a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que Pedro falou para eles? No versículo 38, é hora de decisão. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro está pregando para judeus, um número considerável. No capítulo 4, do 3 e 4, quando ele prega na cura do coxo, o homem paralítico, ele prega no lugar em que ele está, ele prega, e a oposição era apenas do sinédrio naquele momento. Mais à frente desencadeou uma grande perseguição, que vai envolver outros elementos, outras pessoas, judeus. Pedro, chamado para pregar para os judeus, ganhou. E você lê no livro de Atos a quantidade, quase 3.000 almas. E Deus até fez uma observação com Pedro muito interessante. Quando Deus o levou a pregar para o gentio Cornélio, você acha que se tão somente batesse na casa de Pedro, dizendo: olha, o centurião Cornélio da corte italiana está te chamando na casa dele, você acha que Pedro tão facilmente iria lá pregar, falar? Certamente não. Deus realizou uma preparação com Pedro, deixou Pedro ter fome, estava num lugar, mostrou algumas coisas impuras para ele comer. Ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, não chame impuro aquilo que Deus purificou.
E até mesmo como dos homens enviados por Cornélio bateram na casa de Pedro, o Espírito Santo entrou em ação. Estão aí te procurando, é da minha parte, vá com eles. Você acha que Pedro foi sozinho? Levou alguns irmãos com ele, porque depois vieram os judeus, vieram conversar com Pedro, tirar satisfação. Que negócio é esse? Você está lá indo na casa de gentio, associando-se com o gentio. E Pedro então mostrou-lhes, comunicou-lhes como Deus estava agindo e na direção daquele ato, e levou os irmãos que testificaram e comprovaram. E Paulo mesmo menciona que Pedro, lá em Gálatas vai falar, Pedro foi direcionado para pregar o evangelho aos da circuncisão, e Paulo aos gentios, e Deus usando um judeu para pregar aos gentios. E hoje nós temos um gentio, ou vários dentre as nações que não são judeus, e estão pregando o evangelho aos judeus. Eu tenho um conhecido que é missionário aos judeus, não sai de Israel. De tempos em tempos ele está passando lá em Israel, trabalha aqui no Brasil, pastor Alexandre Dutra. Deus os chamou para pregar aos judeus. É o contrário, né? Paulo, os gentios e o pastor Alexandre, eles tiveram o privilégio, inclusive, de batizar os filhos dele no Rio Jordão. Olha que bênção, porque Deus está usando-o para pregar, porque Deus não rejeitou o seu povo. Rejeitar a mensagem do evangelho traz sobre si, trouxe sobre esses judeus que Paulo está mencionando aos Tessalonicenses, toda rejeição resultará em castigo. Mas Deus, na sua vontade e propósito, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso Deus tem pregadores, missionários entre os índios, entre as tribos de canibais, como já tivera tempos anteriores. O evangelho é para ser pregado até aos confins da terra, e o Senhor da seara é o nosso Deus. E se falta trabalhador na sua seara, Jesus ensinou: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus é um Deus que trabalha e tem trabalhadores, amém? Você é alguém que Deus vai usar para que a sua comunicação da palavra e da mensagem do evangelho chegue a alguém. Você não é alguém desocupado, não tem nada que eu possa fazer nesse terreno de pregar o evangelho. Tem sim. Até mesmo esse trabalho que nós fazemos aqui, depois do acontecimento da pandemia, a transmissão, estamos levando a palavra, e essas mensagens para chegar, Deus abençoando até aos confins da terra. Me alegro, espero que lá em Moçambique, no celularzinho deles, eles me vejam. Eu tenho até algo semelhante a eles, não é? Somos da mesma cor de pele, dos de Moçambique e outros lugares mais. Quem sabe o Davi lá em Sergipe? Estou na esperança de que a alma seja alcançada. Deus não rejeitou o seu povo. Olhe para Paulo. Deus o alcançou. Deus é maravilhoso, não é? Aquele que dantes perseguia, destruía, aquele que já nos perseguiu, aliás, né? Aquele que já nos perseguiu, anuncia a fé que dantes destruía.
a virada de página na vida do apóstolo Paulo. Eu quero encerrar hoje à noite, que nós vamos ter ceia agora. Eu li de um relato de uma igreja, de uma família que vinha para o culto, tanto o culto vespertino quanto o culto matutino, a esposa, o esposo e acho que um filho. O esposo sempre de semblante fechado, sério, cumprimentava a pessoa que estava na recepção, que conta sobre isso, mas sempre sério, fechado, sentava. A esposa veio ao conhecimento de Cristo, o filho, ele não. Passou-se um tempo e aquele irmão, aquela pessoa que estava sempre recepcionando, dando boas-vindas, tanto no culto vespertino, no culto do período da manhã, quanto no matutino, ficou sabendo que aquele homem era um judeu, que não cria em Jesus como o Messias prometido a Israel. Mas um dia aquele homem olhou no estacionamento e viu um adesivo no carro do irmão que sempre o cumprimentava. E nesse adesivo tinha algo sobre Israel. Aquele irmão era alguém que orava pela nação de Israel, desenvolveu o amor por Israel. O Salmo 122, eu vou terminar lendo esse texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Versículo 7 do Salmo 122, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E aquele irmão, comovido com o adesivo a respeito de Israel no carro daquele indivíduo que por tantas vezes o recepcionou, o cumprimentou, e aquilo deixou aquele senhor, aquele homem impressionado. Ele então desejou estudar com este servo do Senhor a palavra, a mensagem sobre Jesus o Messias, e ele rendeu-se a Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Deus não rejeitou o seu povo. Deus salva gentios, salva judeus. No entanto, Paulo foi o apóstolo aos gentios. Enfrentou perseguição dos judeus, mas ele tinha uma noção muito clara sobre isso. Ele também foi um perseguidor. Ele também excedia em zelo a muitos judeus da sua idade, da sua época. E Deus o alcançou. Por isso ele não perdia a oportunidade. Todas as vezes que lhe fora dada o privilégio de pregar o Evangelho, lhe fora dado, aliás, o privilégio de pregar o Evangelho, ele começava entrando numa sinagoga e falando tanto aos judeus quanto aos não-judeus. E por incrível, alguns criam, mas na sua maioria, gentios, conhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele tinha uma oração e um bom desejo do coração dele, que era pela salvação de Israel, e uma contínua tristeza e dor no coração dele, do endurecimento de Israel. Mas ele entendia o propósito, o plano de Deus, o remanescente.
Mas chegar-se-á um dia que todo Israel do momento será salvo. Deus tem um momento para tratar com Israel, no momento, no tempo em que a plenitude dos gentios, o tempo completo dos gentios terminar, Deus volta-se para Israel. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Vamos orar. Eu vou encerrar a transmissão e nós vamos realizar a ceia do Senhor. Eterno Deus, precisamos, pela palavra, do agir do Senhor nas nossas vidas. Há um trabalho que envolve toda a igreja de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder do Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Judeus e não judeus. O Senhor não rejeitou o seu povo. Ainda hoje, judeus estão vindo ao conhecimento de Cristo. Embora exista um endurecimento, uma resistência, mas quando o Senhor opera, nada pode impedir. Ó Deus, embora haja uma rejeição de Israel para com a mensagem do Evangelho, todavia, o Senhor não rejeitou o seu povo. Dá-nos a compreensão da palavra. Hoje à noite oramos pela obra de salvação, desde o lugar em que estamos até os confins da terra. Que o Evangelho seja pregado, a mensagem seja conhecida, reconhecida e recebida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, vamos encerrar a transmissão. Tenham todos uma ótima semana e sejam abençoados pelo Senhor.